Olá, sejam todos bem-vindos ao conteúdo da Unidade 1, Aspectos de Conteúdos e Metodologias para o Ensino de Matemática no Ensino Médio e na Educação de Jovens e Adultos, EJA, da disciplina de Metodologia do Ensino de Matemática 2. Eu sou a professora Vitória Fernanda Camilo e desejo a todos vocês que sejam bem-vindos, todos os acadêmicos, estudantes do curso de Licenciatura Plena em Matemática, pela modalidade de Educação à Distância do Instituto Federal do Maranhão, com os polos de São João dos Patos, Dom Pedro e Fortaleza dos Nogueiras. A nossa unidade 1 está dividida em 4 subtópicos, em que abordaremos um breve histórico do ensino de matemática, falaremos ainda sobre a formação dos professores para o ensino de matemática, falaremos do aluno de matemática e o seu processo de ensino-aprendizagem e os desafios atuais para o ensino de matemática no ensino médio. Temos muitas discussões acerca destes desafios. Os objetivos dessa unidade é analisar esses textos que versam sobre tais conteúdos, discutir criticamente os fundamentos teóricos metodológicos para o ensino de matemática atual e possibilitar a vocês um espaço de reflexão sobre a nossa situação atual do ensino de matemática, tendo em vista a futura atuação profissional de vocês, estudantes, no mercado de trabalho. Adotamos uma lógica para situar o ensino da matemática, situando historicamente e localizando dentro das correntes pedagógicas da educação brasileira as tendências atuais do ensino de matemática. Como vemos, uma linha do tempo sobre esse breve histórico. O movimento da matemática moderna surge e serviu para mudar, sem dúvida, para melhor, os estilos de aula, das avaliações, além de introduzir uma linguagem mais moderna de conjuntos para trabalhar os princípios da lógica matemática. Até porque temos alunos diferentes em níveis de ensino. O movimento de matemática começa em 1933 e foi criado pelos primeiros pesquisadores. Logo em seguida, surge o movimento da matemática moderna, que marcou o início de mudanças na nova metodologia de trabalhar a matemática. Estas eram compatíveis com as exigências da política de modernização econômica exigidas na década de 60 e 70. Então, em 1970, advém o avanço das ciências exatas com o fim de disseminar o pensamento científico tecnológico. A partir daí, surgem outras propostas que foram elaboradas no período de 1980 até 1995. Foi um período importante do desempenho de um papel ativo dos alunos na construção do seu conhecimento. Logo em seguida, em 1990, dá ênfase na resolução de problemas, na exploração da matemática a partir dos problemas vividos no cotidiano. Este, por exemplo, converge em alguns pontos como o direcionamento do ensino para a aquisição de novas competências, competências essas básicas e necessárias a todo cidadão, não apenas voltada para a preparação de estudos posteriores. Tem a importância também de se trabalhar com um amplo espectro de conteúdos, incluindo-se já no ensino fundamental elementos de estatística, probabilidade, análise combinatória, que atendam a uma demanda social, que há necessidade desses assuntos. E ainda levar os alunos a entender e compreender a importância do uso das tecnologias, estar sempre inovando neste sentido. A formação dos professores para o ensino de matemática é algo que vem de forma de suma importância, pois é necessário competências e habilidades dos docentes para que se tenha uma resposta às exigências do mercado de trabalho e à multiplicidade de situações que permeiam hoje o exercício da docência. Sabemos que muitos são os desafios. É necessário um profissional, além de conhecimento, de informação, de ciência e de tecnologia. O mercado hoje e o sistema educacional brasileiro requer um professor reflexivo, que enfoque a interdisciplinaridade, a investigação do cotidiano na sua prática pedagógica, por meio da pesquisa e, principalmente, pelo domínio dos saberes intrínsecos à profissão
docente. Nesse sentido, várias questões são evidenciadas do processo de formação do educador para trabalhar o ensino de matemática. Podemos indagar sobre o domínio do saber matemático, desse caráter abstrato, onde seus conceitos e resultados devem ter origem no mundo real, destinado às muitas aplicações que a matemática tem em diversos segmentos. Bom, pensar na formação de professores implica pensar no exercício da docência, e isso requer mobilização de vários tipos de saberes. São eles os saberes das disciplinas, que envolvem vários campos do conhecimento e a operacionalização dos programas. Saberes pedagógicos, que visam sobre a reflexão sobre a prática educativa mais ampla. Saberes curriculares, que são aqueles selecionados no contexto da cultura erudita, são aqueles que fazem parte do currículo, e os saberes da experiência, que constituem os saberes específicos no exercício da atividade profissional. Em síntese, fica claro que em uma sociedade muito complexa, onde a velocidade das informações e as mudanças proporcionadas pelo avanço das ciências e tecnologias são constantes e precisam permear a formação do professor de matemática. Este requer reflexões, ações dinâmicas destinadas a construir e reconstruir saberes necessários à gerência de uma prática pedagógica reflexiva. O aluno de matemática e o processo de ensino-aprendizagem, percebemos que o aluno precisa estar dentro desse processo, existe um processo interno da vontade do estudante, ele é quem precisa ter essa vontade, até porque geralmente os professores concentram parte de suas energias nos planejamentos da aula, procurando elaborar questões, procurando selecionar conteúdos que explorem as competências e habilidades dos alunos. Requer do professor escolher os métodos, as técnicas, mas requer do aluno esse processo interno de vontade, de querer fazer parte deste processo. Devemos perceber o nosso aluno como sujeito ativo. Os professores precisam ver o aluno como sujeito da aprendizagem, pois é ele que realiza a ação de aprender. Ainda, o aluno precisa ser ativo nesse processo e não apenas passivo, não apenas o receptor de informações. Ele precisa ter participação constante nesse processo. Ele é o centro do processo, é para isso que as aulas são elaboradas, para ele que as aulas são planejadas, e este referencial requer o reconhecimento do aluno como centro deste processo de ensino-aprendizagem. O professor tem a função de auxiliar no desenvolvimento do aluno, percebendo a zona proximal que se encontra para oferecer o subsídio necessário ao alcance do que o aluno deseja e espera receber do professor. Temos ainda como um universo simbólico, o aluno ele tem todo um universo ao seu redor, muitas vezes cheio de símbolos que ele não compreende, precisamos desmistificar esse universo simbólico e precisamos valorizar o conhecimento prévio deste aluno, valorizar aquilo que ele já vem dentro, quando ele chega à escola, os conhecimentos que ele já tem dentro da sua cultura, dentro da sua casa ou de estudos anteriores. Entender que o aluno está inserido tanto nesse universo simbólico, mediado de interações que podem ser aproveitadas no aprimoramento de outros conceitos, em novos procedimentos, em novas atitudes que possam contribuir para a aprendizagem do nosso aluno. E, por último, temos os desafios para o ensino de matemática. Dentre esses desafios, nós temos essa dualidade, essa versalidade entre alunos e professores. De um lado, temos várias indagações dos alunos, perguntando: realmente estudamos o que precisamos? Aprendemos tudo isso para quê? Há um forte movimento de indagação dos alunos, querendo entender por que precisam estudar tais conteúdos. E segundo a narrativa dos professores, estudados em alguns artigos, existem muitas preocupações e inquietações quanto às múltiplas atividades que comprometem o professor e que muitas vezes não contribuem para o processo de ensino-aprendizagem.
Os professores perguntam: como fazer chegar o saber matemático a todos os indivíduos? Como formar os professores de matemática para enfrentar o desafio de levar o conhecimento matemático a todos? Como aplicar os resultados de pesquisas em educação matemática na prática pedagógica dos professores? Muito tem se pesquisado, muito tem se falado, mas de fato, como isso acontece efetivamente? Os professores enfatizam que a escola está deixando de lado as questões do ensino em prol da burocracia. E muitos são os desafios, como, por exemplo, o número excessivo de alunos que precisam ser atendidos pelos professores, a elevada carga horária, além de lidar com questões da diversidade, questões emocionais, que, querendo ou não, envolvem o processo de ensino-aprendizagem, a necessidade também de uma formação mais efetiva, continuada, que contribua para o cenário presente na escola, além da falta de tempo e de oportunidades para a socialização dos professores. Os professores reclamam que não têm tempo de socializar com outros profissionais da sua área, a ausência do trabalho coletivo a favor das diversas dificuldades que emergem no decorrer das aulas. Para os alunos, os maiores desafios são a indisponibilidade ainda por parte de alguns professores em realizar atividades práticas, pesquisas, trabalhos coletivos, que os alunos de fato gostam dessas atividades e se empenham ainda mais, e principalmente a desestrutura do planejamento institucional como um todo. E aí vem a infraestrutura de algumas escolas, a indisponibilidade de material para esses alunos. Sem contar da desarticulação do próprio currículo, que às vezes prejudicam os nossos alunos. As referências básicas deste material encontram-se aqui nesta lâmina. E nós temos um material complementar que vocês podem estar acessando na aba de materiais complementares, como artigos, textos complementares e um vídeo que trata sobre essas questões, o aprender a aprender. A nossa atividade para esta unidade é um questionário ensaio com 5 questões. Para a resolução desta atividade, será necessário a leitura do texto, um breve histórico do ensino de matemática que se encontra nos materiais complementares. Vocês vão precisar ainda ter feito a leitura do artigo Os Desafios do Ensino e da Aprendizagem na Matemática no Contexto Histórico-Cultural e a Constituição dos Saberes Docentes, das autoras Hortenila, Lucivane e Marilena, que estão disponíveis nesse endereço eletrônico e também na aba de materiais complementares na plataforma, e assistir o vídeo Aprender a Aprender, disponível no endereço eletrônico e também nos materiais complementares. Para responder essas 5 questões, vocês precisam fazer ter esse conhecimento prévio para discorrer nas 5 questões que tem sobre este questionário ensaio da unidade 1. Encerramos mais uma aula, encerramos a nossa aula com a frase de Thomas Edison, que diz: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo para vencer é tentar mais uma vez. Bons estudos, não desistam dos seus objetivos, não desistam dos seus sonhos.